Shalom, shalom, queridos, bom dia. Vídeo hoje em horário diferente, né? E nós estamos no 33º dia hoje do propósito, faltando somente 7 dias, né, pra gente encerrar esse tempo. E a gente vai falar hoje sobre coração aprisionado. A renúncia, né, de hoje é sobre coração aprisionado. Dentro desse tema, eu quero tratar um pouquinho sobre fortaleza. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar nos comentários, tá? Um link que tem vários vídeos meus aí. Se eu não me engano, é de uma contagem do Homer. Eu não lembro se do ano passado ou do ano retrasado. Onde eu abordo um pouquinho sobre fortaleza, sobre algumas estruturas de fortaleza. Fortaleza romana, babilônica, grega e eu acho que fortaleza financeira, se eu não estou enganado. Mas eu quero trazer um entendimento um pouquinho, porque a gente vê na Bíblia, em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, não são na força do braço, né? Mas sim, elas são poderosas em Deus. Então, a força das nossas armas não está em nós mesmos. Queridos, prestem atenção nisso. A força das nossas armas não estão em nós mesmos. As nossas orações, o nosso jejum, ele somente é um recurso para a gente usar essas armas. Porque tem pessoas que acham que elas vencem as trevas, ou que ela expulsa demônio, ou que ela faz e desfaz, pelo tanto que ela ora, pelo tanto que ela jejua. Nós não somos o centro. Tudo isso é importantíssimo dentro da caminhada, porque o jejum vai quebrar minha estrutura carnal, a oração vai me conectar ao Senhor e vai me dar a habilidade, uma percepção maior para ouvir e entender o Senhor, aquilo que o Senhor quer. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Não é aquilo que eu faço. Elas são poderosas em Deus. É aquilo que Deus faz para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Altivez, soberba, todo orgulho, todo pensamento que se levanta contra os pensamentos de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, as armas que o Senhor nos disponibiliza para a destruição de fortaleza é para que os nossos pensamentos, os pensamentos altivos acerca daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, sejam destruídos. E todo pensamento, todo o meu pensamento, todo o pensamento daquele que eu ministro, seja levado à obediência de Cristo. Mas vamos lá. Aqui cita duas palavras, fortaleza e sofismas. Vamos ver o que são sofismas. A palavra grega para sofismas é logismos, que significa conta, cálculo, pensamento, razão, tal como aquele que é hostil à fé cristã, julgamento, decisão, como expressão pela consciência. Então, o sofisma ele está ligado à razão, a algo extremamente calculado com propósito, maquinado pelas trevas. Então, quando as trevas estabelecem, queridos, uma cultura, quando as trevas liberam algo, não é algo... Eu acho que eu falei em algum dos vídeos aqui, acho que foi da viração do mês que eu falei, não foi do propósito, que nada em Deus, Deus não fica assim, hoje não tem nada para fazer, vou inventar moda. Eu até no dia que estava ministrando lá na Apóstola Magda, eu falei sobre isso, né? Igual mulher, não tem nada a fazer, fazer um bolo. Não, Deus não é assim, ele tem um propósito em tudo aquilo que ele fez, tudo, queridos. Ele tem um propósito na terra, na areia, na pedra, na grama, na árvore. Ele tem um propósito na inteligência humana, ele tem um propósito em tudo, no tempo, em absolutamente tudo, o Senhor tem um propósito. Então Deus ele segue um padrão muito bem estabelecido acerca daquilo que ele cria e da forma como ele atua. E as trevas é um imitador de Deus, né? Então as trevas também não cria nada por criar, não cria nada por fazer, não traz nada para a terra, porque, vamos assistir o Cine Pipoca.
Não, eles têm um propósito. E o sofisma é exatamente isso. Então, as trevas criam um plano, criam um projeto. E não importa o tempo, queridos. Eles têm um propósito. Então, esse propósito é muito bem calculado. Ele é muito bem projetado. E ele vem para trazer enganos. E esse sofisma, ele é calculado através de uma fortaleza. Então, as trevas lançam pensamento, né? Eu tenho falado bastante acerca disso, sobre sons que são liberados e a gente entra, coisas que são paralelo à Bíblia, muito semelhante. Por exemplo, um conceito que existe aí, né? Que tudo que envolve amor tá valendo, né? Então, porque amor é o vínculo, e daí as pessoas usam, né? Amor é o vínculo da perfeição, tudo vai passar. E eles vão usando palavras, mas com um engano. Porque o amor, queridos, segundo os padrões da palavra, o amor confronta, o amor corrige, o amor é perdoador, o amor não é soberbo. E nós vemos essas questões de um amor aonde existe arrogância, briga, contenda, para defender a minha forma de amar. Isso não é amor. Não é amor baseado no Senhor. É um amor baseado em fortalezas, é um amor baseado numa cultura errada, é um amor baseado na carnalidade. Agora vamos ver o que é fortalezas. Fortalezas é a palavra oshuroma, que traz a ideia de fortificar, de manter fora de perigo. É como se fosse um castelo, uma fortaleza, um lugar seguro. Qualquer coisa que alguém confia. Queridos, olha isso aqui. Fortaleza é qualquer coisa aonde eu coloco a minha confiança. Então, eu quero que você volte, a gente está falando nesses dias, esse propósito é um propósito de santificação. Então, sim, é um propósito onde eu vou tratar das obras dos demônios. Não estou tirando a vida de Cristo, não é isso. Mas é pela vida de Cristo que nós alcançamos todas as coisas. Esse propósito é para isso, é para santificação, ok? E sem o Senhor ninguém é santificado, né? Nós, na força do nosso braço, nós não podemos nos santificar a nós mesmos. Nós só nos santificamos pela vida do Cordeiro, amém? Então, é qualquer coisa onde eu coloco a minha confiança, fortaleza. Um dos pontos, né? Então, volta lá. Quando eu adorei outros deuses, eu criei estruturas, eu criei fortalezas. Preste atenção, queridos, eu não tenho como criar uma fortaleza em volta de você. Eu construo as fortalezas que me cercam. Sou eu quem estabeleço. Com o quê? Com cultura, pensamento, sentimento, vontades. Eu sou a construtora. É óbvio que quando eu começo a construção de uma fortaleza, de uma cultura errada, vão ter demônios me servindo. Isso é certo. Mas o construtor dessa obra sou eu. Então, lá atrás, eu coloquei minha confiança em outros deuses. Então, eu criei uma estrutura. Eu criei uma fortaleza. E daí eu me converti dentro dessa fortaleza. Vamos lá. Existe uma diferença. Vamos olhar a vida de Lázaro. Lázaro estava morto. Vamos colocar isso como o nosso espírito que estava morto antes do Senhor. Estava morto. O Senhor foi e trouxe vida. Lázaro reviveu. Mas onde que Lázaro estava? Dentro de uma fortaleza, dentro de uma sepultura, dentro de uma cova. E daí o Senhor fala, agora tira a pedra. Vem, Lázaro, vem para fora. Sai dessa estrutura. Você está dentro de uma fortaleza de morte. Vem para a vida. Mas Lázaro já não estava vivo? Então, mas se ele continuasse ali, ele ia continuar com os pensamentos de morte, com os sentimentos de morte, com a solidão, com o medo, com tudo. Então, sai desse lugar, vem para fora. Agora vocês desatem ele, liberte ele dessas amarras e deixe ele ir. Daí agora a responsabilidade dele. Então, existe um processo. E a questão é, muitas vezes nós nos convertemos e não saímos das estruturas que nós vivíamos no passado. Queridos, vamos lá.
Existe o jejum, ok? Existem propósitos, ok. Mas existem igrejas que estão praticando, como que eu vou dizer, meu Deus? Esqueci a palavra. Isso se chama pós-Covid. Automutilação. Muitas igrejas estão praticando automutilação. Da forma como entra em propósito. Esses dias eu vi uma matéria de um pastor que jejuou até morrer. Queridos, qual o propósito nisso? Então, sim, o sofrimento vai matar a minha carne, mas eu vou ficar vivo. É pela morte e ressurreição de Cristo, é pelas pisaduras de Cristo, não pelas minhas. Da onde que veio essa cultura que tá muito... Aqui em Ariquemes tem isso, tá? Não sei se aí na sua cidade tem, mas aqui tem. Igrejas que estabeleceram, lembra que eu falei da cultura de Jezabel? Igrejas que estabeleceram uma forma, olha, para você alcançar um milagre tem que ser assim, enquanto você não suar gotas de sangue, mais ou menos isso, você não tá apto para receber. Queridos, isso é muito sério. Então, essa fortaleza veio da onde? Qual era a cultura lá atrás e que ainda existe hoje do subir de joelho, do se bater, do carregar cruz? Então, se converteu, mas continua exercendo e funcionando dentro daquela mesma fortaleza. Então, vamos lá, eu tenho que orar tantos dias, senão isso não acontece. Da onde veio essa cultura? Porque a Bíblia diz, batei e abri-se-vos-á. Quanto tempo? Não sei. Mas a Bíblia está falando que o Senhor não quer vãs repetições. E daí pessoas que fazem do mesmo jeito, da mesma forma, né, é aquele copia e cola dia após dia. Da onde veio essa estrutura, queridos? Veio de uma fortaleza que viveu no passado. Vamos lá, outra coisa. Eu preciso de objetos. Então, queridos, o profético é top? É top. Eu tenho aqui menorá, atrás da menorá eu tenho a arca. Ali eu acho que vocês já viram alguns vídeos, tem o quadro do leão, tem chofar que está ali em cima, tenho bandeiras, tenho alguns estandartes, vou fazer os 12 estandartes, já estou com material aí para fazer os estandartes das 12 tribos, mas são elementos. Tenho talite, óleos de unção, feito, né, o mais puro possível. Mas isso são elementos. Isso não são embasamentos. E se eu não estiver no lugar que não tem nada disso? Eu vou atuar de outra forma. Porque o Senhor não está preso nessas coisas. Esses dias eu falei com uma pessoa, a pessoa foi tomar a ceia e falou assim, eu não tenho matizar, e agora? Toma com o que você tem. Queridos, isso parece chocante para a nossa realidade. Mas então você não pode ir para a África. Por quê? Porque na África dificilmente você vai encontrar o suco de uva e o pão. O matizá, dificilmente. Você vai ter que fazer com a água, com aquilo que tiver na mão. São elementos, queridos. Você acha mesmo que o Senhor vai deixar de receber? Eu não estou dizendo para a gente ser relaxado nas coisas do Senhor. Eu estou dizendo que quem se apega a coisas palpáveis, colocando a atuação de Deus através dessas coisas, não é a cultura do Senhor. Por trás disso existe uma fortaleza. Quem é o povo que precisa apalpar, que precisa ver o seu Deus, que precisa ver o que está acontecendo, que precisa tocar? Quem é? Então nós precisamos entender, queridos, que toda cultura que não é uma cultura bíblica, que não é uma cultura cristocêntrica, onde Jesus é o centro de todas as coisas, por trás disso existe uma fortaleza, existe um sofisma, algo muito bem calculado. Queridos, a gente fala muito que o diabo está atuando para me desviar. Queridos, o diabo não precisa que a gente desvie. É a coisa mais fácil do mundo fazer a gente estar dentro da igreja servindo a ele. Com conceitos errados, com valores errados, vivendo uma cultura. Vamos lá. O que determina quem eu sou, a minha nacionalidade e a minha cultura? Presta atenção. Eu sou brasileira. Sou descendente de índio com italiano. Então, em mim tem que haver estes traços. Falo com as mãos, né? Dá para ver o italiano aqui. Cabelo, dá para ver o índio aqui.
Então, dá para ver. Eu sou de São Paulo. É porque vocês não conhecem o povo de Rondônia. O povo de Rondônia fala de uma forma diferente. Eu não falo da forma daqui, porque eu não sou daqui. Então, queridos, isso, aquilo que está em mim vai denunciando o lugar onde eu estou inserido. A cultura que eu exerço, que eu pratico, ela denuncia aonde eu estou inserido. E daí não adianta eu falar que eu sou do reino de Deus. Se eu vivo dentro de fortalezas, de culturas, de coisas que aprisionam o meu coração. E daí eu vi deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi um estudozinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu vi um estudo do pastor Luciano Subirá. Ele diz assim: uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra as verdades de Deus. Vou repetir. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra as verdades de Deus. E essas coisas, queridos, elas são muito bem calculadas. São pensamentos, é aquilo que eu tenho falado ao longo desses vídeos. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. São pensamentos que são bonitos, que são filosóficos. Mas essas coisas vão denunciar em qual cultura eu estou inserida. Eu sigo uma igreja no Instagram, que agora eu não lembro o nome, mas eles fazem algo bem legal. Eles pegam algumas perguntas com versículos ou com frases, e eles vão de supetão assim na igreja, gravando e perguntando, tá na Bíblia ou tá amarrado? E queridos, é assim, constantemente pessoas caem dizendo que coisas, frases, conceitos humanos estão na Bíblia. Porque é muito sutil. Uma outra questão, vamos lá. Eu estava falando aonde eu coloco minha confiança, né? Nem terminei de ler acerca da fortaleza. Qualquer coisa que alguém confia, dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião, defendê-la contra o seu oponente. Então, a fortaleza, ela consiste em algo que eu coloco minha confiança ao ponto de eu ter argumentos e raciocínios para disputar, para que eu me esforce, ainda que isso gere contenda, mas eu quero ganhar, eu quero estabelecer aquilo que eu confio, eu quero impor aquilo aonde está a minha confiança. E isso, quer dizer, é muito sério. Dentro dessa questão, vamos olhar a questão financeira. Eu confio na força do meu trabalho, eu confio na força do meu braço. E daí o que acontece com isso? Dentro dessa confiança da força do meu braço, eu passo a viver uma estrutura que não é a estrutura do Senhor, onde eu descanso no Senhor, onde o Senhor dá os seus enquanto dorme. Eu começo a viver, não, eu fiz, eu conquistei, foi o meu trabalho, foi a minha forma de agir, foi o tanto que eu estudei, foi o tanto que eu me dediquei. Queridos, tudo isso é ferramenta. Mas eu conheço pessoas que têm tudo isso e são moradores de rua. Se o Senhor não edificar a casa, nada vai dar certo. Então eu preciso analisar o endurecimento do meu coração. E daí a renúncia de hoje, ela vai tratar bastante acerca de perdão. Por quê? Porque perdão e arrependimento, quer dizer, é a chave para tudo. É a chave que abre a porta para que a gente tenha acesso às outras coisas. E a falta desse perdão pode estar ligado, pessoas com essas dificuldades, pode estar ligado a fortalezas, a pensamentos e sentimentos que eu construí dentro de justificativa, dentro de explicações, dentro da minha dor, dentro do meu sentimento.
E isso, querido, está relacionado a um monte de coisa. Eu preciso entender que eu preciso, vamos lá, vamos ler o texto de novo, 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, querido, somente em Deus eu posso destruir essa cultura, somente em Deus eu posso destruir esses pensamentos, esses sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E como somente em Deus? Através da palavra. Então, assim, eu te dou um conselho mesmo, eu já te dei esse conselho nesses dias, mergulhe na Bíblia. Queridos, a gente gosta de ler muita coisa, né? Muitos livros, muito não sei o quê. Eu tenho, não sei nem te dizer quantos livros eu tenho. Mas faz muito tempo que eu não leio livro. Bastante tempo mesmo. Hoje eu leio capítulos específicos que eu preciso para desenvolver um estudo, para me aprofundar em conhecimento. Mas faz muito tempo que eu não pego um livro para ler ele todo, né? Mergulhe na palavra. Porque nós precisamos ser limpos dessa cultura, desses conceitos, desses entendimentos errados. O Senhor precisa nos lavar. Porque daí sim, quando eu estiver cheio da palavra, o meu pensamento realmente foi levado cativo à obediência de Cristo. O que é cativo, queridos? É preso no Senhor. É um pensamento que pensa as coisas da cultura do Senhor, do reino do Senhor, e que vive essa verdade, essa estrutura. Então daí vai ser totalmente diferente. Então que você hoje, né, em mais essa renúncia, né, quantas renúncias em todo esse período, mas em mais essa renúncia, que hoje haja no seu coração uma disposição, queridos. Daí eu volto a dizer, Romanos 12, 2, somente pela mudança do nosso pensamento, porque o nosso pensamento, as nossas atitudes, aquilo que sai de nós, denuncia a cultura que nós estamos vivendo. Somente com a mudança do nosso pensamento, nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Se você quer viver isso, transicione a sua mente para uma mente que pensa como o Senhor pensa. Eu oro para isso, não basta orar. Você precisa ler a palavra, porque a forma como o Senhor pensa está escrito na Bíblia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amanhã a gente está junto de novo, né? Na verdade, hoje, depois das 18, a gente está junto de novo. E que seja um novo tempo sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.